uma mensagem onde nós estamos dividindo ela em várias partes, porque ela se tornará longa se fosse fazer só num dia só, não tem como. Então a gente tem falado sobre a cultura do reino de Deus, e a gente tem ensinado sobre essa cultura. Toda nação, todos os povos têm uma cultura, e o reino de Deus não é diferente. Ele tem uma cultura, tem uma forma de viver, uma forma de fazer as coisas, uma forma de agir, a melhor forma que nós assim devemos compreender e aprender. Então o reino de Deus tem essa cultura, e nós aprendemos desde a primeira semana que essa cultura, esse reino é para quem crer. E nós temos que acreditar no Senhor, temos que confiar, receber esse reino. E lá no finalzinho da primeira mensagem, da primeira semana, diz que nós temos que ser como crianças. Ser como uma criança para receber esse reino, um coração de criança, né? Estamos prontos para aprender, com humildade, com sinceridade no coração, né? E desarmado de qualquer outra coisa. Temos que estar, né, com a mente limpa para aprender sobre o reino de Deus. E na semana passada nós falamos um pouco sobre a justiça desse reino. Nós entendemos que o reino de Deus ele constitui de justiça, paz e alegria, que está lá em Romanos 14, que fala sobre isso. Então, para que nós possamos entender o reino de Deus, nós temos que conhecer esse reino. Amém, gente? Nós temos que conhecer esse reino. E Jesus então dá todos os ensinamentos. Ele mostra, né, a palavra de Deus no Novo Testamento vai revelar esse reino para que nós possamos conhecê-lo. E dentro, né, daquilo que a gente trouxe, a definição de cultura é conhecimento, é a arte, é a forma de falar, de vestir, de comer, tantas outras coisas que falam acerca da cultura, né, o que define uma cultura. Então nós estamos começando a conhecer esse reino, conhecer o reino de Deus. E nós vimos semana passada que esse reino ele é baseado em justiça. O amor de Deus ele tem base na justiça. Deus não vai ser um Deus amoroso e injusto, te amar e ser injusto, deixando com que os teus erros fiquem de lado. Ele não vai se importar com o que você faz de errado, não. O amor dele é tão glorioso, tão maravilhoso, que é um amor justo. E o amor de Deus, a base desse amor é a justiça. E a base da justiça são os mandamentos de Deus e a graça de Deus, o que nós falamos semana passada. E falamos então sobre esta justiça, e temos que viver essa justiça e crer nessa justiça. E nessa semana vamos falar algo glorioso que está dentro de Romanos 14, 17 ainda, que diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Então não quero me deter muito, eu quero ser rápido em falar sobre a paz e a alegria hoje, juntos, né? Se conseguir ainda colocar essas duas outras características desse reino, para nós conhecer esse reino. É um reino de paz e alegria do Espírito. Preste atenção, o que é o oposto de paz? Guerra, não é verdade? Luta, desavença. Então nós temos que entender que para que eu possa viver esse reino e conhecer essa cultura, eu tenho que entender que dentro do reino de Deus precisa haver essa paz, porque o reino de Deus tem essa paz. Lá em Isaías diz que o nosso Deus, ele é o Deus, ele é o príncipe da paz, né? Ele é o nosso consolador, o Deus forte, o Pai eterno e o príncipe da paz. Amém? Jesus é o príncipe da paz. Ele tem sobre o seu reinado a justiça, né, já falamos, mas a paz. A paz é algo fundamental dentro do reino de Deus. Deus não estabeleceu um reino para que dentro deste reino haja guerra, haja desavença. Dentro do reino de Deus precisa ter paz. O reino de Deus, ele é regido com essa justiça e com essa paz. Eu não consigo imaginar o céu em guerra. Eu não consigo imaginar o céu lá dentro do céu, os anjos brigando, discutindo e berra. Não existe isso. A primeira vez que se levantou alguém contra, essa paz, que foi Lúcifer, com inveja, querendo ser Deus e agindo na mente dos outros anjos, dizendo: você não acha que eu precisava ser? E você sabe toda a história.
o que acontece? Deus pegou Lúcifer e a terça parte dos anjos que estavam com Lúcifer e expulsou do céu. Esse reino que nós cremos e buscamos é um reino de paz. E nessa paz de Deus, se não houver, ou melhor, nesse reino de Deus, se as pessoas não quiserem andar conforme a vontade do Pai e quiser trazer desavença, Deus já mostrou que vai ser expulso deste reino. Não é verdade? Amém ou não amém? Agora, imagine eu e você. Nós temos que ir aprendendo sobre a cultura do reino. Agora, quantas pessoas nessa terra, homens e mulheres, que querem morar no céu e querem viver dentro desse reino, mas são, gostam de uma briguinha, gostam de uma discussão, gostam de um balaio, como diz aí fora, como diz aqui, eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Tem uma canção que diz assim, né? Não é cristã, é lá de fora. Então a gente vai entendendo que para que eu possa entrar nesse reino, eu preciso conhecer a cultura do reino de Deus. Se eu não consigo viver em paz com o meu irmão aqui na terra, se eu não consigo vencer os sentimentos contrários à vontade de Deus, do reino de Deus, como que eu vou querer morar no céu? Você acha que lá no céu as pessoas vão poder fazer fofoca, intriga, confusão? Claro que não. Não existe isso no céu. Agora, no inferno, pode ter certeza que lá vai ter briga. Lá vai ter umas confusãozinha. Gritaria, ranger de dente e tanto sofrimento. Guerra. Preste atenção, gente. Quando nós buscamos entender a cultura do reino de Deus, vamos ver que Deus é um Deus de justiça. E dentro dessa justiça também existe paz. Se eu não tenho alegria, se eu não tenho satisfação, se eu não tenho prazer na paz, como que eu vou querer viver no céu? É verdade ou não é? Amém ou não amém? Agora eu pergunto para você, o que te tira a paz? O que te tira a paz? Ih, pastor, minha vizinha, meu vizinho. Eu já contei para você a história do vizinho lá de Rio Negrinho? Não vou contar hoje. Nossa, o vizinho me tirou a paz. Meu Deus, se não fosse minha esposa, minha filha, minhas filhas, meus filhos, tudo me agarrando. Diz, não, pai, eu estava avançando, vizinho. Por causa de lixo, Rafael. Outro dia eu conto essa história. Há quantas coisas que nos tiram a paz. Não é verdade? Quantas notícias que nos tiram a paz. Há tantas coisas nesse mundo que nos tira a paz. Mas a maior luta para vencer aquilo que nos tira a paz não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Olha o que diz em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Paulo fala aos crentes de Roma. Não estava falando para os romanos, era para os cristãos que já tinham aceitado Jesus, os que estavam dentro de uma igreja, adorando e servindo a Deus. Romanos 12, versículo 9. Essa palavra aqui, ela é muito forte. Nós temos que ler e reler todos os dias. O amor seja sem hipocrisia. Odeie o mal e apegue-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros.
Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Versículo 18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Se os outros não querem viver em paz com você, ei, o que depender de você, viva em paz com os outros. Amém? Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Sermão da semana passada que eu preguei sobre fazer justiça com as próprias mãos. Não façam justiça. Ei, quando eu quero fazer justiça com as próprias mãos, eu não estou incitando a paz. Eu não estou buscando a paz. Eu estou buscando guerra, vingança. E aqui não vou me deter em todos esses versículos, senão vai demorar. Mas se você prestar atenção, diz: não pague a ninguém mal com mal. A Bíblia aqui então ele diz que temos que ser um amor fraternal. No versículo 18, se possível, viva em paz. No que depender de você, viva em paz com todos. Agora eu quero que você abra Hebreus 12:14 diz assim, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14, vou ler novamente: procurem viver em paz com todos e busquem viver a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Gente, quando nós falamos de paz, a gente vê que tem muito crente bem longe do reino de Deus. Tem ou não tem? E aí então a gente vai ver que as pessoas estão bem longe, elas estão frequentando um templo, frequentando uma igreja, mas não estão vivendo a cultura do reino de Deus, ou qual elas têm sonhado em viver eternamente. Para viver eternamente no reino de Deus, nós temos que aprender a cultura deste reino e começar a viver aqui na terra, como se vive no céu. Não é assim que Jesus nos ensinou a orar? Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é aí no céu. Você consegue imaginar o céu cheio de contenda, briga, fofoca, discussão? Deus, o anjo Miguel pegou minha espada. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Não existe isso, gente. Então nós temos que entender que a paz rege o reino de Deus. E se eu quero viver o reino de Deus aqui na terra, eu tenho que procurar viver a paz. E tanto Paulo como o autor de Hebreus dizem: procure viver em paz com todos. Esforça-te. Aqui em Hebreus começa a dizer esforça-te. Em Hebreus 12:14, né? Na minha versão não fala assim, mas qual versão que fala esforça-te aí? Tem uma versão, isso. Esforça-te em viver em paz. É um esforço, gente. Aqui o meu diz procurem, mas alguma versão diz esforcem-se. Se esforce em viver em paz com todos. É um esforço nosso. Nós lutarmos. Aí por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus ele é conquistado pela força. É uma luta não contra as pessoas, mas uma luta contra você mesmo, contra a velha criatura. Você lutando, se esbofeteando, dizendo não para a carne, não para a ira, não para a confusão, e sim para Deus, sim para a paz, para a harmonia, para a comunhão. Amém, igreja? Eu escrevi aqui uma frase muito interessante, algo muito interessante, que eu quero que você escute. Quando buscamos o amor e amamos,
Você viu que na semana passada nós falamos que o reino de Deus, essa justiça de Deus, tem a base o amor, né? O amor tem a base a justiça de Deus. E o amor de Deus jamais vai transgredir a sua justiça, a sua lei. Se você quer viver a grandeza e a plenitude do amor de Deus, viva debaixo dessa justiça. E aqui diz: quando buscamos o amor e amamos, vamos gerar atos de justiça. Todo ato de justiça, vamos ser justos, amém? Iremos buscar ser justo com o nosso próximo, e quando isso começa a acontecer, preste atenção, o Espírito Santo de Deus começa a produzir dentro de nós a verdadeira paz. A verdadeira paz. Ame, aperfeiçoe esse amor, busque esse amor. Busque amar e realizar atos de justiça, porque essa é a grandeza deste reino. Este reino que nós buscamos viver eternamente é baseado nisso, em justiça e paz, e que essa paz tome conta do nosso coração, essa paz enche as nossas vidas, amém, igreja? Então eu quero frisar mais uma vez, que a paz não vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora. Enquanto o mundo, muitas vezes, muitas pessoas que não conhecem Jesus, eles vão entender que para ter paz é quando resolve tudo, paga todas as contas, compra tudo que quer, conquista tudo que deseja, e então eu tenho paz, tranquilidade. E quando as coisas não forem bem, você vai ficar a vida inteira angustiado, irritado, nervoso, violento? Não, a paz não vem de fora para dentro, a paz vem de dentro para fora. Por isso está lá em João, onde nós lemos, que diz assim: olha, deixo-vos a paz, a minha paz lhe dou, e não lhe dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Jesus estava falando aos seus discípulos, ele estava dizendo que ele ia morrer, que ia deixá-los, e ele já estava ficando angustiado. Jesus: ei, parem, eu quero dar para vocês a minha paz, a minha verdadeira paz, que o mundo não pode dar, as circunstâncias não podem dar, governo nenhum pode dar, terreno, somente o governo celestial, do reino de Deus sobre nós. É Deus governando a nossa vida. Quando se fala de reino de Deus, é Deus governando a mim e a você, e Ele começa a nos governar e trazer essa paz. Mas para que isso aconteça, nós precisamos deixar Ele nos governar, pedir para o Espírito Santo: Senhor, me encha de paz. E eu poderia voltar para Romanos 14 e destrinchar aqueles versículos ali, falar minuciosamente, voltar lá para Romanos 14 e começar a meditar naquilo ali, se aprofundar naquelas linhas, mas nós não temos tempo para isso. Então eu queria que você pegasse esses versículos que eu li hoje, Romanos 12, João 14, Hebreus 12, pegue esses versículos e comece a ler, reler, estude. Se você tem uma Bíblia com concordância, procure todas as palavras, os versículos que falam dessa paz, deste reino, e comece a se instruir deste reino. Nós vimos que era paz, de reino de justiça e paz, e dentro de Romanos 14, 17, ele disse também que há alegria no Espírito. Agora preste atenção, se você está debaixo da mão poderosa de Deus, você está sendo justo, vivendo a justiça de Deus sobre a tua vida, se você está vivendo o amor de Deus sobre a tua vida, esse amor está fazendo de você produzir atos de justiça, ao ponto de você amar o teu próximo, e de uma forma tão gloriosa, tão maravilhosa, o qual está produzindo em você a verdadeira paz. Preste atenção, você está vendo a justiça de Deus em você, você está vendo a paz de Deus dentro de você. Será que você vai estar triste? Não, não, aí vão produzir a alegria do Espírito, a alegria no Espírito, aí tira aquele espírito abatido, entristecido,
uma alma abatida, entristecida, mas um espírito alegre. É isso que fala lá no versículo 14, capítulo 14, versículo 17 de Romanos, que ele fala que esse reino é de justiça, paz e alegria no espírito. Olha o que Jesus fala em João, capítulo 15. João 15. João 15 fala sobre a videira e os ramos. Essa parábola da videira, muito forte para nossas vidas. Lá no versículo 5 em diante, eu vou ler para não ficar muito longa a nossa leitura. Diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Amém? E um dos frutos do Espírito é a paz. É ou não é? Amor, alegria e paz. Amém? Aqui diz assim: porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem produzir fruto. Sem o meu Espírito vocês não podem produzir fruto. Nós mesmos, seres humanos, mortais, pecaminosos, terrenos, de nós mesmos nós não vamos conseguir produzir essa paz, os frutos do Espírito, mas através do Espírito Santo de Deus nós vamos conseguir. Amém? Diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Não é nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Quais são os mandamentos? Quais são os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Justiça e paz aqui, nós estamos vendo. Versículo 11: tenho-lhes dito isto, tenho-lhes dito essas coisas, da videira, né? De permanecer nele, dar fruto. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Nenhuma alegria que vem desta terra vai te completar. Cara, você vai ter dias alegres, felizes, você vai se alegrar com um presente, você vai se alegrar com pessoas, você vai alegrar quando você vai ao shopping ou umas lojas, compra uma roupa, um calçado, você vai se alegrar quando você vai fazer um jantar, um almoço e com os seus amigos. Essa alegria é maravilhosa. Não estou dizendo que você não vai ser feliz dessa forma. Sim, mas sempre vai estar incompleta. Sempre quando passar, de repente você não vai ficar completamente cheio desta alegria. Quantas vezes eu, quando não tinha Jesus, vivia momentos de alegria, mas a minha vida era uma tristeza. Eu não tinha prazer em muitas coisas na minha vida. E aí, às vezes saía, quando eu era ímpio, saía, fazia as coisas que não devia fazer. Aparentemente eu estava feliz e alegre, mas quando tudo passava, eu voltava para a minha tristeza. Talvez muitos de vocês também viveram isso. Quem não sabe, talvez, ou quem sabe todos, vivem momentos felizes e alegres nessa vida, mas quando aqueles momentos passam, a tristeza parece que volta, a angústia parece que volta, a insegurança volta, e tantas outras coisas voltam. Mas preste atenção, Jesus disse assim: olha, a minha alegria esteja em vocês. Eu falo essas coisas, que vocês permaneçam em mim. Vocês são um ramo que vão dar fruto, vocês vão viver em justiça, vão viver em paz, vocês vão frutificar. Com justiça e paz, vocês vão frutificar, vão fazer coisas maravilhosas, gloriosas. Ei, e a minha alegria vai estar em vocês.
A minha alegria vai encher vocês, a minha alegria vai preencher vocês, a minha alegria vai ser completa em vocês, e vocês não vão sentir mais falta de nada nessa vida, a não ser a minha presença, a não ser o meu Espírito. É o meu Espírito que vai alegrar vocês, que vai trazer satisfação, realização na vida de vocês. É o meu Espírito, é a minha presença, é a minha palavra, é os frutos que vocês vão gerar com justiça e paz. E é isso que vai fazer de você uma pessoa transformada, e você vai começar a viver o reino de Deus aqui na terra. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai passar por lutas. Eu não vou dizer que você nunca mais vai passar por lutas. Não é isso que eu estou dizendo. Você vai passar por dificuldade. Não fala isso, pastor. Não, irmãos. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Você vai passar por aflições. Ei, mas a paz e a alegria vai estar dentro de você, que vem de Jesus. Você vai se levantar a sua cabeça, você vai passar por qualquer dificuldade desta vida, com justiça, com paz e alegres no Espírito. E as pessoas não vão entender o que vai estar acontecendo, e você vai dizer: o meu Redentor vive, o meu Jesus, Ele vive, Ele me dá paz, Ele me dá alegria, é Ele que me sustenta, é Ele que me faz forte, eu sou mais que vencedor, nele posso todas as coisas, nele, em Cristo Jesus. E é esse reino prevalecendo dentro de nós. Como você acha que Paulo e todos os apóstolos conseguiram superar todas as perseguições lá na igreja primitiva e todos os outros discípulos? Como que eles conseguiram vencer? Como que eles não negaram Jesus diante, num coliseu cheio de leões? Como? Porque eles tinham o reino de Deus dentro deles, eles tinham a justiça de Deus, eles estavam cheios de paz. Eu vou morrer, mas eu estou em paz. Estou entendendo? E eles estavam alegres, eles tinham alegria por ser afrontados, açoitados em nome de Jesus. Eles ficaram alegres, eles eram felizes porque eram afrontados por causa de Jesus. Tudo isso está lá em Mateus 5. Então vamos começar a falar semana que vem. Amém, igreja? É esse o reino que nós buscamos. E também diz em outra passagem que o reino de Deus não consiste somente de palavras, mas de poder. Quando eu entendo a justiça, quando eu vivo a paz, vivo a justiça, a paz e a alegria do Espírito, eu vou contemplar, eu vou estar contemplando e vendo coisas tremendas acontecendo, o poder de Deus manifesto na minha vida, na minha família, pelas pessoas o qual vou estar orando, clamando, lutando por elas. Você vai ver o poder de Deus se manifestando em situações que você jamais imaginaria. O reino de Deus é isso, gente. Quando você entender isso, que o poder de Deus se manifesta sobre os justos que vivem em paz e são cheios da alegria do Senhor Jesus Cristo, você vai ver coisas tremendas acontecendo na tua vida, no nome de Jesus. Você crê nisso? Vamos ficar de pé. A paz que Jesus nos dá não está naquilo que nós temos ou conquistamos, mas a paz que Jesus nos dá está naquilo o qual nós cremos e acreditamos. Feche os teus olhos.